Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Você sabe que eu costumo gravar vídeos de entrevista toda semana no meu home office em casa, mas hoje eu estou aqui no estúdio da Gazeta do Povo, no mesmo local onde a gente faz o programa diário Sem Rodeios, porque eu consegui trazer deputados federais para cá. Essa entrevista de hoje é com o deputado federal Gustavo Gayer, que veio participar de um congresso conservador aqui em Curitiba. Muito bem-vindo à Gazeta do Povo, você que já foi, né, comentarista do programa Hora do Strike. Bons tempos. Bons tempos, bons tempos. E como eram bons aqueles tempos. Mas eu fico muito feliz de estar aqui participando desse programa com você, Cris, uma pessoa que eu admiro tanto. E conhecer pela primeira vez, né? Porque eu já trabalhei com a Gazeta e poder conhecer agora a estrutura dessa empresa que é maravilhosa. E espero poder contribuir bastante aqui com o programa. A gente quer saber, né, eu e a audiência com certeza, os bastidores do Congresso. Até porque você ficou muito conhecido e provavelmente, você sabe, foi eleito também pelo trabalho feito no YouTube. Sim. Como um analista político, né, uma pessoa comum, um empresário, um professor, um dono de escola de inglês, que resolveu se aventurar analisando a política, conseguiu, obviamente, engajamento. Muitas pessoas já estavam abandonando o que a gente chama hoje de consórcio da imprensa. Ainda não tinham descoberto a Gazeta, né? Ainda não sabiam que na grande imprensa, na imprensa antiga, a Gazeta tem bolsões de sanidade, bolsões, né? A Gazeta tem 104 anos. Faço questão de reforçar que nós somos também grande imprensa, embora fôssemos, antes do período da digitalização, um jornal regional, né? Éramos muito conhecidos aqui no Paraná, mas desconhecidos do resto do Brasil, o que não acontece mais hoje, graças a Deus, as pessoas estão descobrindo. E Revista Oeste surgiu depois, a própria Jovem Pan como TV foi depois, enfim. Mas voltando à história do YouTube, as pessoas passam a conhecer Gustavo Gayer, youtuber, um cidadão indignado, começando a descobrir mesmo as entranhas da política, porque começou a acompanhar melhor a política e que queria efetivamente mudar o Brasil, e aí se lança candidato e se elege com uma belíssima votação lá em Goiânia, né? Sim, eu fui o mais votado dos homens, segundo mais votado no total e o único do estado que não usou fundo eleitoral. Então, acho que foi um resultado inesperado, inédito no estado. Muitas pessoas, os grandes analistas e conhecedores e velhas, os dinossauros da política ainda tentam entender o que foi que aconteceu. Mas eu acho que eu tenho uma noção. Agora, se elege como um deputado bolsonarista, até porque era já muito atuante na época do governo Bolsonaro, para revelar a hipocrisia da esquerda, o que a então oposição ao governo Bolsonaro fazia, e se elege agora como oposição ao governo Lula. Tem muitas dificuldades também ali dentro, embora a gente veja que o governo não está com estrutura mesmo para conseguir passar os projetos no Congresso, né? Eu falei recentemente, até lá na tribuna, que esse é o governo mais fraco nos seus primeiros meses de mandato da história, né? Nós nunca tivemos um governo que, mesmo tendo sido chancelado pelas urnas, né, que comprovaria, né, e eu falo iria com ênfase, a maioria do apoio da população brasileira, como que ele consegue chegar lá e ele simplesmente não consegue aprovar nenhum dos seus projetos? Basicamente, primeiro o erro começa pelo fato do governo não ter um projeto, né? Esse governo é o primeiro governo que chega a ser um plano de governo, não tem prioridades, não tem projeto, está patinando no mesmo lugar desde o início do seu mandato. E as primeiras medidas provisórias que foram publicadas, né, vão vencer agora na semana que vem e eles já sabem que não vai passar. Isso nunca aconteceu antes, né? Mas assim, quando você fala assim, o primeiro deputado bolsonarista, eu gosto sempre de falar, cara, não é que eu seja bolsonarista, é porque é o Bolsonaro que é brasileirista. É a primeira vez que tem uma pessoa no mundo político que a gente se sente realmente representado. Até então, aquele distanciamento que nós tínhamos com a política, aquela ejoriza, a melhor palavra, era porque nós olhávamos para aquelas pessoas que estavam ocupando cargos políticos e nós não nos sentíamos representados. Havia uma máquina criada, bem sintonizada, para colocar ali pessoas que estavam ali pelo poder. E o famoso Teatro das Tesouras, Teatro né? Que das enganava Tesouras. antigamente uma parte Mas do lá eleitorado. no âmago, lá dentro da gente, a gente sabia que tem alguma coisa errada. Eu vou votar nessa pessoa, mas eu não me sinto representado por ela. A gente votava numa pessoa porque não queria que a outra, pior ainda, assumisse um cargo de poder. E Bolsonaro foi a primeira pessoa que olhou para o povo brasileiro e falou assim, eu vou falar o que todo mundo pensa. Então, assim... Mas eu falo sem conotação pejorativa. Não, nem eu. Até porque eu sou classificada por uma certa esquerda aí, que eu chamo de extremista, como jornalista bolsonarista. Mas porque a gente defende o Mas óbvio. aí que eu quero chegar. A gente defende o país, a gente quer as coisas aí que eu vou chegar. Né? Qualquer pessoa hoje, né, porque Bolsonaro foi o primeiro brasileirista. Qualquer pessoa hoje que tenha qualquer voz, tanto nas redes sociais, no mundo político, que fala o que o povo pensa, ele é imediatamente taxado de bolsonarista. Porque o Bolsonaro criou isso.
Ele criou isso. Não, vamos falar o que as pessoas pensam. Não fale só aquilo que é alinhado com o que vai te alcançar mais degraus de poder, ou colocar mais dinheiro no seu bolso, ou te levar a um cargo. Fale o que o povo pensa. E hoje, esse conceito de falar a verdade se tornou bolsonarismo. Querendo ou não, qualquer pessoa que fale a verdade é Bolsonaro. Até pessoas que... Vou dar um exemplo claro para você, bem assim. Glenn Greenwald. Glenn Greenwald foi um grande adversário do Bolsonaro durante a maior parte da sua vida, da Vaza Jato. Só para relembrar, para quem eventualmente não lembre, aquele jornalista do Intercept Brasil que deu voz para hackers que hackearam ilegalmente conversas de autoridades, incluindo o que elogiou Lula Jato, em inúmeros momentos, né? E que depois saiu do Intercept porque não estava concordando com o apoio ao desmonte do Estado de Direito. Exatamente. Né? O ataque à liberdade de expressão. Ele se pronunciou em alguns momentos recentemente contra o Alexandre de Moraes, esses atropelos inconstitucionais do STF, aí acredito ou não, de repente ele virou um bolsonarista. Então, qualquer pessoa... Agora foi bom ele falar isso. A imprensa, essa que a gente chama de extrema imprensa, que na verdade é o consórcio, eles se auto-intitularam consórcio, depois disseram que desfizeram o consórcio, mas continuam trabalhando com manchetes iguais, coberturas iguais, e parece que até combinadas. Enfim, essa imprensa é que passou a classificar ele como bolsonarista, que era a mesma imprensa que apoiava a famosa Vaza Jato do Glenn Greenwald agora já no Intercept. virou a casaca. Então, falar a verdade hoje em dia, ou pelo menos buscar falar a verdade, né? Deixar um ambiente aberto para um debate que tenha como alvo final o mais próximo possível da verdade, virou bolsonarismo. O conceito da verdade se tornou uma coisa da direita no Brasil hoje, dos conservadores, né? Então vamos lá, tirando o bolsonarista da história, até para não adjetivar, mas então um deputado brasileirista... Não, mas pode chamar, eu me sinto orgulhoso. Um deputado anti-governo atual, anti-status quo, sistema que se contorceu e fez isso acontecer no Brasil, né? Já deu na tua primeira resposta aí, a resposta que eu queria é: o governo não tem efetivamente maioria no Congresso e está com dificuldades extremas de passar suas pautas ali. E a gente vê que alguma coisa que passa bem reformulada, depois de alguma bem atrofiada, enfraquecida. Agora, espero não te colocar em saia justa, mas a gente quer saber também sobre Arthur Lira, porque muita gente, inclusive, está dizendo que Arthur Lira é o atual governante do Brasil, né? O que atual governa. Em determinado momento falavam em Alexandre de Moraes, porque o judiciário realmente, ele, né, especificamente, assumiu um protagonismo, avançou sobre outros poderes, desde o governo Bolsonaro, e continuou com os outros colegas lá calados. Então, quem cala consente, estavam autorizando ele a avançar sobre outros poderes. Depois falava-se em Rodrigo Pacheco, inclusive porque ele se reelegeu presidente do Senado. E atualmente falam em Arthur Lira. Arthur Lira está realmente com a faca e o queijo na mão? Vamos lá, então você falou de 3 poderes agora, né? São 3 pessoas, vamos falar cada uma. Primeiro, no topo, no cume do Monte Olimpo mesmo, nós temos o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, nós sabemos hoje, ele detém o maior poder do nosso país. Ele que determina que projeto de lei vai ser aceito como constitucional ou não, que emenda constitucional. Sugere emendas, né, para o PL da Sugere, censura. faz reunião com os líderes de partido, vai levar propostas para o Arthur Lira de como que deve ser feito o PL da censura. Então, assim, ele detém hoje o maior poder, prende pessoas inocentes. Bom, eu não vou cantar tudo aqui porque todo mundo já sabe. E daí, logo abaixo dele, nós temos o Arthur Lira, que está nadando de braçada, no sentido de que, como esse governo é extremamente enfraquecido e está desesperado tentando comprar o apoio no Congresso, o Arthur Lira fica sendo esse mediador, esse link, né? Só que até o Arthur Lira está vendo a grande dificuldade. Ele fala isso em várias entrevistas, que mesmo entregando cargos, emendas, despejando tudo no tabuleiro, né, na bancada, para poder comprar apoio para determinados votos, como o PL da censura, um grande exemplo disso, até mesmo retirar as assinaturas da CPMI do 8 de janeiro, esse governo não consegue. Isso deixa o Arthur Lira numa posição muito privilegiada, onde ele pode escolher quais projetos serão pautados, quais não serão pautados, quem vai votar para cá, quem vai votar para lá, mas mesmo assim, ele não tem todo esse poder. Ele tem muito, mas não determina tudo por completo. Ele tentou, de todas as formas, passar o PL da censura. De todas as formas mesmo. Mas a pressão popular sobre os deputados e a pressão dos deputados sobre Lira... O fator da equação que as pessoas tinham... Que nem era considerada mais, né? Mas é um fator que tem um impacto muito grande nessa equação, que é a pressão popular. Então, a direita conseguiu mobilizar o povo e a pressão popular fez com que os deputados tirassem... Ele viu que não ia passar. Inclusive,
esse número 2630 já está tão maculado que eu acho que ele não volta mais para o plenário. Vai voltar fatiado dentro como jabutis em outros PLs. Mas ele tem sim um poder gigantesco hoje. Só que ele tem um limitador, que é o Alexandre de Moraes. Ele pode ali brincar dentro do parquinho dele, mas existe uma cerca que fala onde que ele pode ir, onde que ele não pode ir, e quem determina essa cerca é o Alexandre de Moraes. Inclusive, ele sabe que tem projetos de lei, PECs, que a gente pode até aprovar no Congresso, que chegar lá numa canetada, o STF vai derrubar de qualquer forma, né? E o Pacheco, ele não tem todo esse poder para determinar o que acontece ou não no Congresso. Ele só tem o poder de deixar que continue essa insegurança jurídica. Esse é o lado dele do acordo. Eu não vou agir, eu vou deixar... Não colocando em votação os pedidos de impeachment de ministros vocês podem atropelar a Constituição aí, podem mandar prender pessoas inocentes, podem fazer inquéritos de ofício que eu seguro de cá. Mas o Senado, por si só, ele não tem essa condição de determinar o que vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Então, assim, tem o Pacheco protegendo o STF, tem o Lira tentando brincar, mas sem ofender o STF, e tem o STF governando o Brasil agora, mas enquanto isso o governo perdido. Mas não tem equilíbrio, né? Porque até o Executivo sobre Bolsonaro estava anulado mais pelo Judiciário do que pelo Legislativo. E agora o Executivo sobre Lula está anulado pelos outros dois, né? Tanto o Judiciário, embora o Judiciário atue muito a favor da pauta esquerdista, mas o Congresso não se rendendo com todo esse panorama que você colocou aí, a gente vê um Lula anulado. Não sei se é por isso que ele está tanto no exterior, né? O pessoal até brinca agora eu acho que ele vai voltar para conhecer o Brasil. Ele não tem o que falar mais, ele não pode nem dar entrevista, porque ele não tem mais explicações para o que está acontecendo. Está brigando agora com a Marina Silva em questão da Amazônia, o cara que falou que ia proteger o meio ambiente, quer fazer extração de petróleo bem na foz, na foz do Rio Amazonas. Veio com um discurso igualzinho do Salles, quando era ministro do meio ambiente. Idêntico, está passando a boiada agora. Então já está tendo... Assim, quando pessoas sem escrúpulos querem trabalhar juntos, mais cedo ou mais tarde nós vamos ter ali uma autofagia. E é isso que já está demonstrando esse governo nos primeiros 5 meses, né? Mas uma coisa eu me coloco para discordar de você, que é o seguinte, você falou assim, ó, tem o executivo e do outro lado tem o judiciário e o legislativo. Não, o judiciário está junto com o executivo. Tá, com o atual executivo. Sim, especialmente se a gente tá compara no governo Bolsonaro. O Flávio Dino virou e falou assim, não, se o Congresso não passou, não tem problema, nós vamos resolver isso. Verdade. Tipo assim, não precisa do Congresso. Aqui, para mim, foi um discurso de golpe. Aqui. É que a gente começa a ver uma certa relutância de alguns ministros, é porque as coisas ainda estão muito contra o povo. Esse povo que teve a audácia de eleger Bolsonaro e quebrar o esquema, o sistema que existia antes, o esquema do Teatro das Tesouras, né? Como assim resolveram que povo atrevido é esse de querer governar o país? Então, houve isso e o representante desse povo, obviamente, foi muitíssimo atacado. Isso a gente cobriu ao longo de 4 anos, não tem como contestar. Mas eu sinto que hoje o Judiciário agora está muito concentrado em endossar a narrativa do Executivo sobre o 8 de janeiro. Mas no momento que a CPMI sai do papel, que aconteceu agora, né, eu sinto que já tem alguma possibilidade de ali... Eu não estou falando de Alexandre de Moraes, porque esse realmente acha que está no topo do Olimpo, né? Mas os outros que estavam muito calados, a gente viu, por exemplo, em relação ao Deltan, né, que já tem... pegar o ex-ministro Marco Aurélio, foi o primeiro a sair falando tá tudo errado. Né? Esses meus ex-colegas, não foi com essas palavras, essas são minhas, mas esses meus ex-colegas do STF que estão no TSE e fizeram isso, fizeram tudo errado, né? Enfim, mas vamos entrar nas questões. Gustavo Gayer, deputado mesmo, que a gente já está aqui avançando com o horário, eu sei que você tem compromisso. A questão da doutrinação nas escolas parece ser uma bandeira do seu mandato e você já está conseguindo meio que sacudir a poeira ali do Congresso, já fez audiências públicas, né? Me conta como é que está esse trabalho. Eu estava até conversando com o pessoal da minha equipe que doutrinação era o que acontecia na minha época de juventude, tá? 20, 30 anos atrás. Hoje já existe uma espécie de violência ideológica. A doutrinação antigamente ela acontecia de forma muito sutil, muito sorrateira, muito subliminar. E as pessoas nem percebiam o que estava acontecendo. Eu falo sempre que teve uma época da minha vida que eu cheguei a achar que o Che Guevara era um herói. Sim. Por causa de um professor de geografia numa escola católica, chamada Marista, que eu acho que tem em todas as cidades do Brasil. Tem aqui em Curitiba também. Então, Marista, acho que toda capital tem Marista, né? É uma escola muito grande, uma rede de escolas. Hoje já não é doutrinação mais, hoje é violência ideológica. Hoje acredite nisso que eu estou te falando, ou você será humilhado em sala de aula, será expulso, será perseguido. Professor que falar qualquer coisa contrária que seja essa prerrogativa, né?
essa posição para o progressista, ele é demitido, é perseguido, Sim. ele é humilhado, ele é caçoado, né? Então, hoje já foi outro nível. Como nós não conseguimos reverter esse processo, ou pelo menos dar um basta nisso lá atrás, ele evoluiu, ele está com mais musculatura agora. Hoje nós temos relatos de crianças que precisam mudar de escola porque os professores começam a persegui-la. Relatos de professores que são obrigados a pedir demissão, que são demitidos porque não querem ensinar. Eu vou te contar um episódio que aconteceu uma semana comigo. Tava na manicure fazendo a unha, a senhora que estava sentada do meu lado disse: Cristina, eu quero te contar uma história. Eu sou professora de uma escola bilíngue aqui em Curitiba, não vou falar o nome da escola para não denegrir. Eu já até sei qual é. De uma escola bilíngue aqui em Curitiba, e detalhe, não é bilíngue em inglês, é uma mais elitista ainda. Então não sei qual é. Ela disse: eu vou pedir minha aposentadoria antecipada porque não dá mais. Onde a mensalidade, chuto por baixo aqui, deve estar em torno de 10 mil reais. Nossa Senhora. Porque ela disse, as coisas são sutis na escola particular, onde os pais são um pouco mais atentos ao material escolar e ao conteúdo, de uma forma geral, conseguem acompanhar um pouco melhor o que está sendo ensinado para os filhos. Ela disse, eu estou lá lendo um texto que me foi colocado pela coordenação pedagógica, a direção, sei lá, para expor para os alunos. Se não me engano, era sobre meio ambiente até. Eu falei, já sei o que vem. Ela disse, não, você não sabe o que vem. Veio todo o discursinho, toda a narrativa globalista, tudo que a gente tem visto ser questionado por veículos e profissionais sérios, e no meio daquilo vem assim uma frase: todas essas são ideias conservadoras. E ela disse, não tinha nada a ver com o texto isso, absolutamente nada. Ela falou, eu tirei do texto e mandei imprimir de novo antes de mandar para os meus alunos, porque eu não queria política aqui no meio da história. E se fosse para falar assim, a gente precisava explicar o que é o conservadorismo, o que são os antagônicos do conservadorismo. Então, só que isso sendo colocado aula após aula, dia após dia, matéria após matéria, cobrado nas provas. O que são ideias conservadoras na área climática? Coisas desse tipo, vai formando um inconsciente coletivo de gerações e gerações e gerações que depois são despejadas no mercado de trabalho e vêm com os conceitos completamente deturpados. Né? Tenta colocar um texto hoje em qualquer escola do Brasil falando, olha, o cerceamento da liberdade de expressão, a maioria das ditaduras do nosso mundo hoje, o desarmamento da população, o controle total dos direitos das pessoas pelo Estado, todas essas são ideias... Comunistas. Não, progressistas. Você é demitida na hora. Isso são fatos, o que eu acabei de falar. Mas vamos lá. Mas voltando para a Câmara, aí você convocou a audiência pública, já levou... Primeiro assim, eu comecei falando, a minha bandeira vai ser essa, tá? E eu tento explicar para as pessoas que todo o resto que a gente está travando, todas as outras batalhas que a gente está travando hoje, elas são consequências da gente estar perdendo nessa. Derivadas dessa. Derivadas dessa. Eu falo assim, olha, essas pessoas como Barroso, Alexandre de Moraes, Dirceu, elas saíram de algum lugar. Essas ideias que elas carregam hoje como se fossem verdades absolutas, ao ponto de mandar prender quem questiona, saíram de algum lugar e saíram do sistema de ensino. Saíram das faculdades. Procuradores da República, promotores de justiça que perseguem médicos que estão tentando tratar pacientes no meio de uma pandemia. Juiz que coloca a senha Lula no sistema judiciário dele. Todos esses saíram de alguma faculdade. Ou a outra procuradora que pega uma faca e fica esfaqueando o boneco do Bolsonaro. Isso. Todas essas pessoas... Os artistas que chutam uma bola, que é o formato da cabeça do presidente. Todas essas pessoas carregam uma ideia hoje que foi inseminada em algum momento. E elas são inseminadas enquanto elas são jovens. Quando você ainda é inocente, imaturo, você não tem ainda aquela maturidade para entender o que é certo e o que é errado, você aceita tudo que o professor fala como se fosse verdade absoluta. A origem de todos os males, eu falo isso e eu nunca vou me cansar de repetir. A origem dos males hoje que a gente está enfrentando vem da escola. E eu sou professor, eu não estou atacando professores aqui, penso porque eu estou falando de uma minoria que faz um estrago gigantesco. E a gente precisa proteger os professores. Professores de verdade, Cris, estão abandonando o sistema de ensino. Professores de verdade, aqueles que querem lá ensinar, ver o aluno evoluir, eles estão falando igual essa pessoa, pessoa que você falou lá no manicure, eles estão assim, não, o ambiente aqui não dá mais. Eu não consigo mais ficar num ambiente desse, porque esses militantes estão sequestrando a educação do Brasil. Você sabia que o Brasil é um dos únicos países do mundo que está tendo uma queda vertiginosa no QI, na média de QI, geração após geração? A Gazeta do Povo fez uma reportagem, se não me engano, foi no início da pandemia, mas não tinha correlação com a pandemia, que acho que talvez tenha sido até antes da pandemia, que é a primeira geração, desde que se acompanha, né, o desenvolvimento com intelectual abaixo, das pessoas, né? Com QI abaixo dos seus pais. Isso nunca aconteceu. Não, Cris, desde a história da humanidade, a média de QI sempre foi ascendente. Sempre foi, do início da humanidade.
pela primeira vez. Olha que absurdo. E mesmo na época que não existiam escolas, tá? Acho que é a parte interessante. Na época que não existiam escolas, o QI sempre foi subindo. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma queda. Se isso representar o futuro do nosso país, eu faço uma recomendação para quem está assistindo aí. Assista o filme chamado Idiocracia. Né? Idiocracy, eu acho que o nome em português é Idiocracia. Esse será o Brasil dentro de 50 anos. Mas voltando. Vamos assim lá, que eu quais são assumi, as soluções, né? Vamos lá. Como lutar contra lutar essa guerra pra vencer. É uma batalha que já foi tentada ser travada várias vezes e foi derrotada. Teve escola sem partido, que tentou, foi derrotado. Mas aí eu estou tentando vir por uma outra abordagem que é a seguinte. Eu não pretendo criar leis que proíbam professores de... Não é isso. Não vamos fazer isso através das leis. Nós temos uma força no nosso país, na nossa nação, que ela é... O poder que ela tem de influência é imensurável. Só que ela é dormente. Em grande parte porque ela não percebeu o grau de risco que os nossos filhos estão correndo, que são os pais. Os pais têm que interferir agora e salvar a educação dos pais e avós. Os avós pais, também avós. Quando eu falo pais, beleza, são aquelas pessoas que amam aquelas crianças e dariam as vidas por elas. Tem tio também, tem padrinho, mas é quem ama aquela criança, aquela sua criança da sua família. Eu fiz uma plataforma que é o seguinte, é uma espécie de Reclame Aqui. Foi aí que os demônios saíram lá do quinto dos infernos para vir perseguir, tá? Eu fiz uma plataforma que é o seguinte, eu cataloguei. Primeiro eu comecei com Goiânia. Eu cataloguei todas as escolas de Goiânia, público e privadas, tá? E aí você vai lá no site, você tem todas as escolas. Os pais, olha que engraçado, eu criei para que os pais pudessem ir lá, pegar uma escola, meu filho estuda nessa escola. Nessa escola, aí eles vão fazer um relato. Tá ensinando doutrinação, ideologia, apoio ao aborto, patriarcado opressor, o comunismo é bom, fala contra capitalismo, fala a favor do Lula, contra o Bolsonaro. Então, eu coloquei lá a lista do que tá acontecendo naquela escola e o pai pode colocar ali vídeo, áudio, imagem e PDF. Entendi. Para comprovar o que está fazendo. O que acontece? A gente começou a receber centenas e centenas de denúncias. Só de Goiânia? Só de Goiânia. Só que não é só de pais, Cris. Professores, alunos. Professores que só querem dar aula, mas sabem que eles estão num ambiente que se ele chegar numa reunião de professores e falar assim... Eu acredito porque chega para mim. Eu, nossa, inclusive, já entrevistei. Eu fiquei impressionado. Aqui na minha coluna, eu já entrevistei professores que também precisaram se aposentar de universidades, porque eles não conseguiam mais nem participar de reunião de professores e eles eram colocados para escanteio, para usar uma tirado do grupo do WhatsApp, não chama para reunião. Eles não eram mais autorizados a ser orientadores de alunos de pós-graduação, nem mais participar de bancas. Então, a bolha vai se formando em todos os setores. E é agressiva essa bolha. O aluno é graduado com doutrinação. E aí ele só consegue fazer uma pós-graduação, um mestrado, se ele abraçar uma pesquisa que tenha a ver com as narrativas da esquerda. Exato. E aí ele só vai para a banca de mestrado, onde todos os professores vão olhar com um olhar da esquerda. E só vai aprovar a tese... A linha de produção está muito bem... Está toda comprometida. Muito bem. Mas para concluir, então, a gente começou a receber denúncias de professores que falam assim, olha, por favor, não fale meu nome. E a gente mantém em sigilo todo mundo, né? Por favor, espero que vocês não falem meu nome e tudo mais, mas na minha escola, onde eu trabalho, estão fazendo isso. E se eu falar, eu sou demitido na hora. Aí a gente começou a receber denúncia dos alunos. Que os alunos têm medo, às vezes, de falar ali dentro, porque o professor... É isso que eu tô falando. Os professores hoje estão fazendo bullying com alunos. Começa a xingar, manda sair da sala. A gente já cansou de mostrar aqui na Gazeta do Povo. É um absurdo. Então, a situação... Essa plataforma me fez ter uma visão que, assim, é muito pior do que eu imaginava. E já expandiu para outras cidades, para outros estados? Daqui 15 dias, porque, assim, nós vamos catalogar todas as escolas do Brasil. Público, privadas, ensino superior, técnico. Você colocou isso a dá tua estrutura da Câmara, assessores trabalhando nisso? Não, você não tá entendendo, Cris. Dá um trabalho danado. Imagino. E nós vamos ter todas as escolas. E vai ser o Reclame Aqui. E dependendo das denúncias, eu jogo nas redes sociais. Teve denúncias de Goiânia, por exemplo, onde uma professora da rede estadual para alunos de 13 anos, e a menina gravou. A menina gravou isso e mandou para mim. A professora falando assim, desculpa falar isso no seu programa, mas só para vocês entenderem o que é que aconteceu. A professora falando assim, tem que dar mesmo, vocês têm que dar muito. E menino, desculpa a gente ter que falar isso, eu me sinto vergonha de ter que falar isso aqui, mas pra vocês entenderem. Mas acho que é importante a gente revelar. E os meninos têm que comer até o piu-piu esfolar. Uma professora da rede estadual. Aquilo pra mim foi tão... Qual disciplina, você lembra? Português. Eu mandei... Redação. Eu mandei pro governador o áudio, liguei pra ele depois e falei, pelo amor de Deus, o que é isso aqui que tá acontecendo?
Graças a Deus, no mesmo dia, ele suspendeu todo mundo, tirou todo mundo dali. Mas fora isso, tem professores... Já teve alguns professores, com 5 professores de Goiânia, que foram demitidos. Mas não pelo que eu fiz. Aí é que é a questão. Não é que eu liguei para a escola e pedi para demitir. O pai faz a denúncia, eu divulgo a denúncia, os outros pais da escola ficam sabendo, vão na escola e falam, ou esse professor sai, eu tiro meus filhos. Esse é um caminho bem bom, porque você... eu tenho certeza que a nossa audiência aqui sabe, não é novidade nada disso que a gente está contando. Mas você está trazendo... através dessa entrevista ou do trabalho que você faz, para mais gente que eventualmente não acordou ainda para isso e tem filhos em idade escolar. Preste atenção que seu filho está... Você tem que sentar e ler os textos, perguntar o que está sendo ensinado, você tem que ficar atento, ir nas reuniões dos professores, fazer grupos com outros pais. Sim. Fique atento. Não existe mais aquela coisa que os nossos avós tinham, Cris, que é, não, meu filho está na escola, ele está seguro. Está protegido. Não está. Está protegido. Não. E os pais, por força da vida moderna mesmo, foram se distanciando da escola. Essa é uma reclamação dos professores e a gente precisa fazer os professores serem ouvidos. Os pais não participam mais de reunião de escola, de festas da escola, não estão mais ali. Eu tenho argumento para isso. Não tem mais a família na escola. Muitas escolas não proporcionam mais esse ambiente, mas escolas que proporcionam... Mas, Cris, eu tenho um argumento para te explicar que nós estamos vivendo hoje a consequência do início desse processo de doutrinação. Tá? Então, hoje, muitos professores falam assim, não, mas a gente tem que educar mesmo. Quem educa, para mim, é família, né? Sim. Que são valores e princípios. Eu gosto daquela, desculpe te cortar, eu gosto daquela definição que o primeiro-ministro, acho que foi o segundo ministro da Educação do Bolsonaro, Weintraub, falava. Esqueçam a divergência com o Weintraub atualmente, mas deveria se chamar Ministério do Ensino. Ensino. Porque educação vem de casa. Eu concordo completamente. Né? Mas eu eles querem adotar isso. Eles acham que os nossos filhos são do Estado. Mas sobre essa questão da reclamação dos professores, tá? Então vamos lá. Eles reclamam muito o seguinte: mas as famílias hoje não dão atenção, os pais e a mãe estão separados, aí nós temos crianças problemáticas. Se a gente não educar essas crianças, quem vai educar? Aí eu vou falar para você. Esses pais de hoje, essas mães de hoje, que não conseguem formar a família, que não conseguem ter uma estabilidade emocional, que não conseguem criar seus filhos, é a primeira leva dessa doutrinação de 30, 40 anos atrás. Quando se começou a enfiar na cabeça das meninas que a carreira era mais importante que a família, que o feminismo era uma coisa maravilhosa, que você não pode falar não para os seus filhos, que a emoção, o sentimento é mais importante do que fato e verdade. Então nós temos ali os pais de hoje, eles foram enfraquecidos no que diz respeito à capacidade de cuidar de uma família por essa doutrinação que começou há 30 anos. Esse é o feedback positivo, é um looping. Então, esses pais de hoje, que foram doutrinados há 30 anos atrás, têm menos capacidade de serem chefes de família, mães, pais, estão criando jovens mais aleijados emocionalmente agora, que estão sendo jogados como presa fácil na mão desses novos doutrinadores. E daí, Cris, só para concluir, daqui 20 anos, esses jovens de hoje, quando estiverem tentando formar uma família, eu não sei nem o que vai ser desses meninos. Muitos nem querem formar família porque não querem nem se relacionar com pessoas de sexo oposto. Acham isso uma ofensa. Primeiro que não existe sexo oposto, Já não tem existe jovens gênero mais. escrevendo coisas... Esses dias eu li um tweet que é uma aberração. Também me desculpem trazer isso para cá, porque é desgastante mesmo, é tosco. Mas a moça dizia, pelo menos pela foto ali do perfil, parecia ter uns 20 e poucos anos. Eu acho um absurdo uma mulher do século XXI querer se relacionar com alguém de sexo oposto. Que coisa absurda, gente. Como pode escrever isso publicamente? Eu falei, ela pode até ter apreço por alguém do mesmo sexo e, enfim, respeita-se, né, a decisão de cada um, isso é da individualidade de cada um, mas ela achar um absurdo que haja casais heterossexuais sendo formados ainda no século XXI. Ela acha que a humanidade vai prosseguir como se só existirem casais homossexuais. Tá tudo tão invertido. Né? Então, enfim, chega, mas eu já acho que é caso de atendimento psicológico mesmo, enfim, cada um com seus problemas lá. Para não deixar de trazer esperança, eu acho que mesmo essa geração aí, que eu concordo com a tua análise, mas eu acho que mesmo essa geração aí que não está conseguindo sequer educar seus filhos, educar no sentido de educação, não deixa de ter amor pelos filhos. Não deixa. Então, caiam na real, se isso for o caso de alguém próximo a você, ou eventualmente o seu, abrace seu filho no sentido literal, mas também no sentido figurado, né? Leia com ele, folheie os livrinhos do colégio, acompanhe mais, vá à escola, conheça os professores, converse, saiba quais são as dificuldades que seu filho está apresentando no colégio, veja como você pode ajudar, leve o filho a bibliotecas, a museus, o que estiver a seu alcance, tem muita coisa gratuita, a gente sabe que tem muita coisa paga e dificuldade. Dentro do possível, sempre que possível, viaje, nem que seja uma viagenzinha para o bairro seguinte, para visitar uma casa
antiga, para tentar conversar com os moradores e mostrar que existe uma história da humanidade sendo construída geração após geração. Não surgem as coisas. Progresso não é isso, de surgir coisas novas, se rebelar contra o que é antigo. Né? Então está faltando realmente esse engajamento. Mas eu acho que esse projeto... disciplina, engajamento. O que está tendo muito hoje são pais com sentimento de culpa e para suprir essa culpa eles querem mimar e dar tudo o que a criança pede. Não pode também, né? O que eu mais gostaria de ver é pais. Eu falo pais porque eu não vou entrar nessa coisa de pai e mãe, não. Pais, Sim. tá? Que sejam também, que entendam que você está criando um indivíduo que vai enfrentar um mundo difícil. Então você tem que criar um ambiente para ele que represente de forma espelhada o máximo possível esse mundo difícil que ele vai enfrentar. Sim. Então, seja o agente de causador de um sofrimento controlado na vida do seu filho, para que ele possa superar esses momentos de frustração, de sofrimento, para quando ele crescer um adulto, ele ser um adulto forte bastante. É a história do não, né? Vida. Tem que saber dizer não para a criança. Eu estou lendo um relatório agora que é sobre essa questão dessas crianças hoje que estão fazendo essas atrocidades nas escolas, tá? A maioria dessas crianças, Cris, elas não foram ensinadas a lidar com a frustração. Sim. Ou não ouviram não. Nunca ouviram não. Elas são. Aí quando acontece algum momento de frustração, uma coisa que a deixa indignada, ela reage da forma animalesca. Ela não desenvolveu aquele filtro de falar assim, não, peraí, se eu reagir dessa forma, vou ter essa consequência, mas se eu reagir dessa forma, pode ser que lá na frente eu resolva. Ela não tem isso. O animal dentro dessa criança toma conta, porque são os pais que têm que adestrar esse animal que tem dentro de cada um de nós. A ensinar a criança a colocar uma coleira e deixar ele adestrado, saber usar quando o momento é certo, mas saber ter o controle sobre ele. Isso é maturidade. Sim. É você controlar aqueles instintos primatas, animalescos dentro de você e usar a razão e a lógica para fazer traçar o seu caminho. Sim. E os pais não estão sabendo fazer isso. Os pais hoje trabalham a maior parte do dia e para compensar, toma um iPhone, meu filho, você quer dinheiro, faz isso, vai viajar. E aí você cria uma criança que nunca vai deixar de ser criança e vai agir sempre como criança. Tanto que tem a geração dos adolescentes, né? Isso aqui dava papo para 5 podcasts. Que vai 10 horas aqui. Mas parabéns por esse trabalho, super necessário. Isso, acho que só por si só já compensa todas as agruras que eu sei que você e tantos outros vivem lá no Congresso, né? E para deixar uma frase final sobre esse assunto que eu gosto muito não pare de pensar que mundo vou deixar para os meus filhos. Pare de preocupar com camada de ozônio, com poluição que está sei lá onde. A gente tem que se preocupar com essas coisas também, mas que filhos vamos deixar para o mundo. Exatamente. Essa é a preocupação, porque tem uma geração aí que realmente está apodrecendo o mundo e a gente não quer que isso aconteça, né? Ainda pode ser recuperado e não quer que isso continue acontecendo. E para não dizer que eu não perguntei, CPI. Eu sei que está já avançado o programa, eu vou esticar aqui mais 5 minutinhos. Aguenta aí, pessoal, mais 5 minutinhos. Você está na CPI do MST, porque tem tantas agora já rolando em paralelo e todas super necessárias. 3, né, se eu não me engano. Mas outras para serem abertas, né? Tem a das americanas, tem a ONGs da Amazônia, tem algumas no Senado, outras na Câmara, a CPI. E a gente está querendo abrir a do abuso de autoridade também, faltam algumas assinaturas. Super necessária, espero que saia logo. E quem não acredita em CPI, eu espero que mudem o discurso, porque só isso que dá visibilidade para os problemas. Depois, sim, o Ministério Público, a Polícia Federal, essa parte vai avançar em outros órgãos, mas começando no Parlamento, realmente é muito importante. CPI do MST, desse iniciozinho, o que você diria? Vai trazer novidades? Vai trazer revelações? Do ponto de vista pela composição dos membros da CPI, eu estou vendo que essa CPI pode causar mais dano no governo e nesse grupo organizado do que a CPMI. Eu te explico rapidamente, que eu sei que nós temos 5 minutinhos aqui. A CPMI, o jeito que ela foi construída, né, com o acordo que foi feito ali, então nós ficamos com a minoria. A base do governo, desse crime organizado, que é assim que eu chamo ele tem a maioria ali. Lembrando que eles fizeram de tudo para impedir que ela acontecesse. Aconteceu. Isso você está falando do 8 CPMI, de janeiro. Do 8 de janeiro. Eles Uhum. conseguiram a maioria ali. Sim. Só que enquanto eles estavam totalmente focados em articular e negociar as posições dentro da CPMI... Esqueceram do MST. Esqueceram do MST. E, Cris, a gente dominou aquilo ali. A CPI do MST está dominada por pessoas que querem buscar a verdade. A esquerda não tem chance ali. Só que nós estamos falando do MST, que é ali o grupo armado organizado mesmo do PT. Nós vamos mostrar os crimes que o MST cometeu, os assassinatos que eles cometeram. Quem financiou? Quem financia esse grupo. Vamos mostrar que eles tentaram invadir o STF, invadiram o Ministério da Agricultura, foram aterrorizar a casa da Carmen Lúcia,
tentaram... E tudo com dinheiro do PT por trás. O tentar invadir o STF é muito importante porque tem gente até hoje na esquerda dizendo que nunca antes a democracia sofreu um ataque, um atentado tão grande contra o 8 de janeiro. Primeiro que tem muita coisa... E vou provar, nós vamos provar... Mas em 2017, né? Não, esse aí foi o Ministério da Agricultura. O MST foi 2014. 2014, o MST invade o STF. 12 de fevereiro de 2014. E feriu... Policiais, eles foram com facas e facões, Cris. 2 dezenas, 20 ou 30 policiais. Teve Cris, policial ferido gravemente nesse episódio. Se eles tivessem entrado no MST aqueles dias, no STF, eles tinham matado os ministros do STF. Eles foram lá pra matar, Cris. Só que quer que eu te conte a pior? Que a gente vai provar... é muito diferente do 8 de janeiro. E nós vamos provar na CPI que aquela manifestação foi financiada pelo PT, pela Dilma, que na época era presidente. E aí vem o pior. No dia seguinte, que eles tentaram invadir o STF e matar os ministros, eles estavam no Palácio da Alvorada tomando cafezinho com a Dilma e a Dilma estava agradecendo eles por estarem defendendo a democracia. O potencial destrutivo que essa CPI tem agora, por ter uma base mais esclarecida, uma Constituição mais esclarecida, e nós vamos mostrar que os crimes do MST estão diretamente ligados ao PT, pode causar um dano igual ou maior que o da CPMI, justamente porque a CPMI ela foi meio que sequestrada pela esquerda. Bom, lá, olhando mais abertamente, pode vir, inclusive, a resultar num pedido de impeachment do próprio presidente Lula. Já tem outros pedidos em andamento, né? Não tem, mas... o importante agora é a gente buscar a verdade. Se a verdade trouxer esse impeachment, e eu acho que a verdade vai fazer isso. E eu imagino que você esteja citando esse caso específico da tentativa de invasão do STF em 2014 e depois do cafezinho com a então presidente Dilma, porque informações já estão chegando, né? Muitas informações, muitas revelações, muitas pessoas para ouvir. Sim. Então vamos acompanhar, né, pessoal? Deputado, muito obrigado pela entrevista, parabéns Eu pelo que trabalho, agradeço. Força, né? Insista lá, porque precisamos de representantes no Congresso dispostos a descobrir a verdade em relação ao que está escondido e a lutar para reverter o que parece perdido já, como é o caso da educação brasileira. Não, a gente vai lutar, a gente não pode desistir. Às vezes parece que não tem resgate mais, mas a gente tem que tentar, porque é o futuro, né? São os nossos filhos, é o nosso país. Eu não tenho neto ainda, mas a gente já fica preocupado como é que vai estar esse mundo para os netos. Mas podem contar comigo, vou fazer o meu melhor. Eu só peço para que quem esteja assistindo ore por nós, porque isso aqui não é uma briga política mais, isso aqui já é uma outra coisa. A gente precisa de muita oração para nos proteger ali. Uma última informação que faltou: como as pessoas acessam esse site para denunciar escolas? institutonossosfilhos.com.br. Você vai lá no Google, no seu buscador, Instituto Nossos Filhos, tudo junto.com.br, e daqui 15 dias, 2 semanas, a gente já vai lançar para o Brasil inteiro. Por enquanto é em Goiânia, que a gente fez um piloto, né? Para a gente fazer alguns ajustes e ver ali o que estava precisando ser melhorado, mas aqui em 2 semanas vai para o Brasil inteiro, e isso foi o que mais causou ódio no pessoal da esquerda contra mim, inclusive lá em Goiânia. Ameaçaram de pegar meus filhos, ameaçaram minha família. Vou ter que esticar para terminar essa pergunta. Professores ameaçaram. Ameaça de morte, ameaçaram. Professores, Cris. Só que eu falo assim, porque não são professores, são militantes travestis de professores. Não estão gostando do fato de eu estar dando voz aos pais. E é só isso que eu tô fazendo, tá? Eu tô dando voz, eu estou empoderando, eu tô colocando um megafone e falando na boca do pai. Você quer falar uma coisa da educação dos seus filhos? Pode falar aqui. E eles estão odiando o fato dos pais não quererem que seus filhos sejam doutrinados e estarem falando pro mundo. E aí estão ameaçando a minha família. Sendo que o discurso sempre tem que ser de apoio aos bons professores e apoio à escola. Tá? A gente não pode realmente incitar. Inclusive, pedir para os bons professores, não desistam da profissão. Eu sei que tá difícil, eu sei que os militantes aí na sua escola ficam te perseguindo, te humilhando, te colocando medo. Aguenta firme que nós vamos resgatar a educação do Brasil. Obrigada, até uma próxima oportunidade, né? Obrigado. As portas e as janelas virtuais da Gazeta sempre abertas para você. Espero poder voltar em breve, agora está tendo vários congressos. Fiquem com Deus, um abraço para todo mundo e ore por nós. E agradeço a você que esteve conosco também até aqui. Só lembrando que a Gazeta do Povo está com uma promoção 6 meses por R$6 por mês. É muito baratinho para que você conheça mesmo o conteúdo produzido pela nossa equipe de jornalismo. É um conteúdo diferenciado, jornalismo pautado por convicções conservadoras, defesa da família, do casamento, do Estado de Direito, defesa da meritocracia, da liberdade econômica e também da mulher dentro, né, do que é concebível na sociedade, não esse feminismo extremista aí que está solto pela esquerda. Enfim, a Gazeta é pautada por convicções conservadoras que eu tenho certeza que são as mesmas suas e da sua família. Então venha conhecer a Gazeta do Povo e, além de tudo, terá acesso a conteúdos produzidos por mais de 40 colunistas. Os colunistas fazem vídeos, podcasts, fazem artigos, textos, cursos online. Você tem acesso com exclusividade sendo assinante. Eu também sou colunista e te espero lá na Gazeta.